Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem? Irmãos, nesta manhã eu queria falar sobre coragem. E para nós falarmos sobre coragem, eu queria usar o livro de Josué, capítulo 1, somente o versículo 9. Porque Josué, ele foi um dos líderes, do povo de Israel, ali no deserto. Nós vemos que ele conquistou muitas terras, logo depois da morte de Moisés. Moisés foi o primeiro líder do povo. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. O Senhor usou Moisés para libertar o povo, e Moisés deu as leis. O Senhor deu as leis através de Moisés ao povo. E nós vemos que depois Moisés ele morre, Nós vemos que Moisés morre. E Josué agora seria o novo líder. Mas se nós formos analisar nas escrituras, Josué já tinha sido escolhido por Deus antes de Moisés morrer. E nós vemos que Josué sempre foi treinado por Moisés, Josué sempre estava com ele. Quando Moisés foi estar com o Senhor no monte ali, questão das leis, das tábuas da lei, Josué, ele foi até um certo lugar com Moisés. Então nós vemos, irmãos, que Josué, ele sempre estava com Moisés. E ele era uma pessoa de confiança em Moisés. Aí nós vemos que depois que Moisés morre, Josué se torna o novo líder. Só que Josué ainda não tinha tido um encontro com Deus, no sentido assim do Senhor falar com ele da maneira que falava com Moisés. Aí nós vemos que Moisés ele morre e Josué vai à procura de Moisés. Só que chega um momento na procura de Moisés que Josué tem um encontro com Deus, que está registrado no capítulo 1 de Josué. Nós vemos ali na palavra de Deus que Josué tem um encontro com o Senhor fala com Josué, o Senhor fala que Moisés tinha morrido e que ele era para ser forte, porque agora seria um novo líder. E nós sabemos, irmãos, que para liderar pessoas não é fácil, seja em qualquer área, seja em empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Em questão de liderança, irmãos, não é fácil. Então era para Josué ser forte e corajoso e ter bom ânimo, porque ele seria o novo líder. Então Josué tinha uma grande missão, e a sua primeira missão era passar o Rio Jordão. E depois ele iria enfrentar a cidade de Jericó. Então Josué ele precisava ser forte, ser corajoso, ele não poderia ter medo. Então o versículo 9 está registrado assim no capítulo 1. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que Josué agora seria o novo líder do povo do Senhor. Só que a situação não seria fácil. Então ele precisava ser uma pessoa firme, uma pessoa forte em questão de tudo. Não só em questão física, como ele era, mas em questão de fidelidade ao Senhor e em questão de emocional. Porque, como eu falei, liderar o ser humano não é fácil. Então Josué ele tinha que ser forte em todos os sentidos. Então, irmãos, nós vemos que Josué ele se tornou um grande líder, porque ele temia ao Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor falou com Josué o seguinte: não afaste da tua boca a palavra desta lei, medita nela dia e noite, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que fores fazer. Então nós vemos que Josué ele sempre procurou agradar o Senhor. Nós vemos que teve um momento, irmãos, na palavra de Deus nos mostra que Josué
ele estava tanto na presença de Deus, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele pediu para o sol parar, né? E o sol parou naquela batalha ali. Nós temos uma batalha ali que ele pediu para o sol parar, o tempo parou, o sol parou, tudo parou para que ele vencesse a batalha. E naquele momento a batalha era contra o exército de Jerusalém. Naquela época ali ainda, aquele lugar não tinha sido tomado por Israel, mas aquela terra pertencia a Israel e Israel iria tomá-la. Então nós vemos que o Senhor estava com Josué. Então a palavra desta manhã é: esforça-te e tem bom ânimo. Tudo aquilo que você for fazer durante o dia de hoje, esforça-te. Não tenha medo das suas decisões, não tenha medo nas suas escolhas. Creia que o Senhor é contigo. Antes de você fazer qualquer escolha e tomar qualquer decisão, busque o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor, Ele está pronto para te orientar, para te aconselhar. E a palavra de Deus nos mostra isso, porque o Senhor se agrada daqueles que buscam a direção de Deus em tudo aquilo que vai fazer. Nós vemos o exemplo que eu usei ontem e já falei algumas vezes de Davi, né, em questão das batalhas. A maioria das batalhas que Davi enfrentou, antes dele ir, ele buscava o Senhor primeiro, para ver se o Senhor aprovava a sua decisão. Então nós vemos que com Josué não era diferente, e conosco também não será diferente. Nós temos que aprender a buscar o Senhor antes de qualquer decisão, porque muitas vezes, irmãos, nós somos ansiosos e tomamos decisões precipitadas, e às vezes o resultado não é bom, não é o resultado que nós esperávamos, e às vezes nós acabamos ficando frustrados, e isso às vezes, irmãos, nos atrapalha muito. Então, antes de você tomar qualquer decisão, busque o Senhor, busque a orientação de Deus, porque o Senhor é contigo em tudo aquilo que você for fazer. E quando você buscar a orientação do Senhor e o Senhor aprovar as suas decisões, não temas, esforça-te e faça tudo conforme as suas forças, porque o Senhor é contigo, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Agora, neste momento, eu vou estar orando pela sua vida, tá? Feche os seus olhos, esteja insensível ao Espírito Santo, tá? Porque eu creio que em nome de Jesus o Senhor fará maravilha no meio de vós. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo aquilo, Pai, que nós fizemos, meu Pai, que não agrada ao Senhor. Nós te pedimos perdão, meu Deus, e neste momento nós apresentamos diante do Senhor o nosso dia de hoje. Pai, obrigado pelo Senhor ter permitido que os nossos olhos se abrissem. E neste momento, meu Deus, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa tudo aquilo que nós somos fazer, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome a frente de tudo, que a Tua vontade, Pai, esteja acima de tudo, em nome de Jesus. Nos livra de todos os riscos, de todos os perigos. Pai, se nós formos tomar alguma decisão precipitada, meu Pai, não permita, Senhor. Toma o controle de tudo, em nome do Senhor Jesus, que a Tua vontade prevaleça acima de todas as coisas, porque muitas vezes, Pai, nós somos ansiosos, muitas vezes nós não buscamos a Tua presença, Pai, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas não é assim que as coisas funcionam. Pai, nos ensina, Espírito Santo, a sermos totalmente dependentes do Senhor, porque os homens que serviram ao Senhor no passado, todos eles foram bem-sucedidos enquanto caminhou na Tua presença. Pai, que nós possamos ser assim, que nós venhamos, Pai, buscar a Tua presença em primeiro lugar, que nós venhamos a buscar o Teu reino em primeiro lugar, e em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade esteja acima da nossa, que nós diminua e que o Senhor cresça, e que nós diminua, e que a Tua vontade prevaleça, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus,
joga por terra todo o mal. Pai, joga por terra todas as estatutas do inimigo. Pai, joga por terra, meu Deus, todas as armadilhas, em nome santo de Jesus. Aceita, Pai, a minha oração diante do Senhor. Abençoe essas vidas, Pai. Toma nas tuas mãos os planos dela e que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe o dia de vocês, tá? Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhem, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Um grande abraço.